Bom dia, pessoal! Tudo bem? Bora começar a segunda-feira. Gente, hoje vocês vão reparar que eu tô um pouquinho inchada, mas é por conta de uma crise alérgica que eu tive ontem e aí demora um pouquinho pro olho voltar ao normal. Mas tá tudo bem, tá bom? É só um pequeno inchaçozinho. Como é que vocês estão? Passaram o final de semana bem? Tivemos live no sábado, né? Uma live pertinho da outra. É bom que a gente consegue falar sobre bastante coisa, sobre bastante temas. Maravilha! Pessoal, vocês viram o tema da live de hoje? O que fazer pós-diagnóstico? Quais são as principais mudanças que eu fiz pós-diagnóstico na minha rotina e que vocês podem replicar aí na rotina de vocês também, certo? Gente, para quem é novo aqui na live, para quem é nova, não sabe como funciona, eu sempre dou os avisos agora no comecinho. Então a gente tem live todas as segundas e quintas-feiras, entre 8 e 9 horas da manhã, tá bom? Eu sempre confirmo um dia antes se a gente vai ter live, então fiquem ligadinhos aqui no perfil que eu sempre coloco nos stories. É importante que eu avise que vai ter live, porque como a maioria de vocês já me ouviu falando aqui no perfil, eu trabalho em um hospital e muitas vezes o plantão acaba que eu não consigo estar presente nesse horário. Mas eu vou fazer de tudo pra gente manter sempre as segundas e quintas-feiras para poder criar também uma cultura aqui no perfil e a gente se encontrar sempre nesses horários, tá bom? Então, quando surgiu um imprevisto, alguma coisa parecida, eu sempre aviso também, senão vocês podem esperar que a gente vai estar online batendo papo, ok? Gente, outro aviso para quem entrou agora e não tá acostumado com as nossas lives, eu sempre peço para vocês colocarem o diagnóstico de vocês, se foi diagnosticado tardiamente, com quantos anos, qual é o diagnóstico, ou se tem suspeita de alguma coisa, tá bom? Porque eu sempre respondo algumas perguntas no final da live e é importante pra gente também conseguir discutir, certo? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Vini! Que bom vê-lo aqui. Então, bora começar, gente? Vamos falar? Por que eu trouxe esse tema, gente? Porque eu recebo muitas perguntas falando sobre a questão do laudo, do diagnóstico oficial, né? Como é que foi essa mudança para mim? Do diagnóstico, do autodiagnóstico, né, das minhas suspeitas, até o ponto final, que seria o laudo, e eu realmente pegar o meu laudo de TDAH, o meu laudo de autismo. Nesse caminho, gente, todo que eu falei para vocês, entre os dois laudos, para mim, se passaram 10 anos. Então, é muito tempo, muitas histórias e muitas vivências entre o laudo de TDAH e o laudo de autismo. E aí você vai falar, nossa, Ellen, mas será que para TDAH a gente precisa de tanta adaptação assim? Veja, existem as adaptações que evitam as crises, que são quase de caráter relacionado à acessibilidade, e as adaptações que eu vou falar hoje aqui, que são pequenos detalhes na rotina e que na maioria das vezes não exige de vocês um laudo oficial. Então, uma coisa que eu sempre falo aqui no perfil, ok, você suspeita que você é autista, você suspeita que você é TDAH, e aí por N motivos você não consegue fazer esse laudo oficial agora. Seja pela parte financeira, porque realmente o investimento é muito considerável, seja pela parte mental, e você não está disposto a passar por esse processo agora, ou por qualquer outro motivo que te impeça de realmente fazer essa avaliação, de ter essa certeza. O que você pode fazer no teu dia a dia que vai melhorar a tua qualidade de vida, que vai te ajudar a cumprir as suas tarefas, que vai melhorar a sua rotina, se é que você tem uma. Já pararam para pensar nisso? Né? Então, muitas vezes a gente fica nessa corrida maluca atrás do laudo, e óbvio, gente, que para tratamento, para psicoterapia, para medicação, e até mesmo pra gente mesmo digerir essa história toda, porque eu sei que cada um encara essa questão do diagnóstico de uma forma, a gente precisa do laudo. Mas para começar a cuidar da gente, fazer mudanças na rotina, não.
E é um ponto que a maioria das pessoas acaba não entendendo. Então, será que a gente precisa desse papel para mudar a qualidade de vida? Não, né, pessoal? Vou citar algumas mudanças que eu fiz e que surtiram muito efeito durante esses 10 anos aí entre o diagnóstico do TDAH e do autismo. Do TDAH, falei pra vocês que eu tropecei no laudo, né? Eu uso essa expressão porque eu fui atrás de tratamento para uma depressão que eu tinha. E aí, durante esse tratamento e esse processo, eu fui diagnosticada com TDAH. Eu era muito jovem, muito imatura, não tinha noção do peso do TDAH, não se falava sobre isso, né? As redes sociais eram bem, como é que eu posso falar, arcaicas naquela época, no Orkut ninguém falava nada. Então, eu não sabia muito sobre TDAH, eu fiquei um pouco assustada na época, mas acabou passando. E eu só fui perceber realmente que tinha algo de errado, entre aspas, algo que eu poderia estar sofrendo e precisava de ajuda, em média 3, 4 anos depois do laudo de TDAH. Como é que eu vi isso, gente? Porque eu era uma adulta, né? Na verdade, uma adolescente no início da vida adulta, com a vida completamente bagunçada. Não tinha horário pra nada, não tinha rotina pra nada, eu descobri os compromissos no dia, né? Estudo e trabalho, eu já trabalhava na época, totalmente caótico. Eu não tinha um bom desempenho em nenhuma das áreas que eu colocava a minha mão, mesmo tendo habilidades suficientes para. Então eu comecei a perceber que talvez tivesse alguma coisa a ver com o TDAH. Então eu tirei aquele meu laudo da gaveta e falei, bom, eu acho que pode ter a ver com isso mesmo. Foi aí então que eu comecei, gente, a minha saga para estudar sobre o que era TDAH e como ele se apresentava em adultos. Porque apesar de ter sido diagnosticada cedo, dos 16 para os 17, já era considerado um diagnóstico tardio. Eu já estava com um pezinho na vida adulta, eu já tinha responsabilidades, eu já estava colhendo os frutos de uma rotina desorganizada. Ou seja, muitos prejuízos caindo na minha cabeça, literalmente. E aí, gente, 3 a 4 anos depois, então, eu comecei essa saga aí pra tentar me entender em relação ao TDAH. E eu comecei a trabalhar um processo também dentro de mim que era humildade. Porque nessa época, eu era muito arrogante em falar que eu precisava de ajuda. Não, planejar não é pra mim. Ah, eu nem sou tão bagunceira assim. Eu nem sou tão desorganizada. Vai dar tempo estudar hoje para a prova de amanhã. Eu consigo me virar. De última hora, eu sempre consigo fazer tal coisa. Só que eu não percebia o tanto de estresse e ansiedade que essas minhas ações acarretavam na minha vida. Então, por volta dos 20, 21 anos, eu fiz o meu primeiro planejamento. Pois é, gente. Você tá achando um absurdo, né? Eu sei. E aí eu comecei de um modo muito arcaico, gente. Fazendo um checklist aqui, uma agenda ali. Desacumulando algumas coisas. Me livrando de acúmulos que não tinham controle nenhum dentro da minha casa. Então, eu gostava muito de coleções, então eu acabava me tornando obsessiva por coleções. Então eu comecei a me desfazer de muitos objetos que não faziam mais sentido pra mim. Eu comecei a agendar os compromissos que eu tinha. Eu comecei a colocar horários para estudar, trabalhar, sair. E é claro, gente, que quando uma TDAH sem diagnóstico, sem laudo, sem tratamento, sem acompanhamento, resolve colocar a mão na rotina, é mais difícil, né? Eu não tinha orientação, não tinha muito para quem perguntar. Então, nesses 10 anos foi muita experimentação do que funcionava e do que não funcionava. Moral da história, o tempo passou, eu entrei na faculdade, mudei de trabalho algumas vezes e com o tempo eu fui fazendo uma peneira do que funcionava para mim. Fui me adaptando, fui testando técnicas, testando novos tipos de rotina, horários de dormir, horários de acordar, o que funcionava para mim aprender, como eu estudava, como eu trabalhava, como eu não me atrapalhava no dia a dia. Então foram muitos testes nesses 10 anos.
E aí, um pouco antes de eu ser diagnosticada com autismo, mais ou menos uns 2 anos antes de eu ser diagnosticada, na pandemia praticamente, né, gente? A gente pode falar assim para vocês terem uma referência de tempo. Eu já tinha uma rotina muito funcional. Eu já sabia o que me atrapalhava ou não, quantas horas eu precisava dormir, quantas horas de estudo. Claro, gente, que rotina não é algo estático. E por mais que eu venha aqui falar pra vocês e que eu ajude vocês a montar um planejamento e a gente discuta quais são as melhores técnicas e etc., você vai estar constantemente revisando esses pontos. Porque ela é muito mutável. Depende da sua fase, depende de como você está se sentindo, depende da saúde, de quem está ao seu redor, do teu trabalho, dos seus estudos, né? Caso você estude ainda. Então tem muita coisa que envolve uma rotina. O que a gente tem que aprender é quais são os pilares que eu quero instituir na minha rotina, né? E fazer as modificações em torno deles. Pra mim, gente, quais foram os pilares assim de mudança pós-diagnóstico? E aí eu falo nesse intervalo entre o TDAH e o autismo, porque pós-diagnóstico de autismo eu fiz mudanças mínimas, porque eu já me considerava uma pessoa mais fora da curva, né? Apesar de não ter um nome, de eu não saber que era autismo, eu já sabia que eu tinha sensibilidade à luz, a sons, a texturas, eu já sabia que eu tinha alguns episódios de sobrecarga, só não usava esse nome. Então, meio que eu já tinha aprendido a lidar comigo, pesando as minhas necessidades. Então, depois que eu dei nome, que eu descobri que eu era autista, aí eu só comecei a fazer uns pequenos ajustes. Por isso que eu sempre falo desse intervalo, que foram 10 anos de muito teste, de muita prática e de muito aprendizado. Claro, gente, parece bonito o que eu tô falando aqui, né? Chorei muitas vezes nesses 10 anos, deu muita coisa errada nesses 10 anos, porque é normal. Tá? Então, o que eu quero, assim, passar pra vocês em relação a esse ponto é que tudo bem, vocês vão tropeçar, vai dar errado, gente. Tem testes que a gente faz que não vai funcionar, que vai trazer mais dor de cabeça ainda, mas tudo bem, você tá aprendendo sobre você e tá aprendendo como construir uma rotina que funcione, que te ajude a funcionar melhor, né? Então, esses pilares que eu comentei. Tempo, então, tempo pra mim, tempo pra fazer as tarefas, e quanto tempo eu aguento em certas atividades, tá? Então aqui a gente tem alguns conceitos diferentes de tempo. O tempo que realmente eu gasto para fazer uma ação, uma tarefa, para que eu tenha uma visão realista do que colocar dentro de um planejamento. Isso é uma coisa. Esse tempo também é um tempo que eu converso com o empregador, com o professor, com o familiar, com o amigo. Porque quanto tempo eu vou demorar para fazer determinada ação vai influenciar na vida de outra pessoa, principalmente se eu trabalhar para alguém. Então, esse tempo no sentido de cronometrar a ação. Eu passei a cronometrar muito as minhas ações. Então, eu consigo ter uma estimativa legal do quanto eu demoro, por exemplo, para dar manutenção na minha casa, para enviar um relatório de trabalho, para estudar tal coisa, para ler tantas páginas. E precisa levar uma vida tão regrada dessa forma? Não, gente, mas é legal que vocês tenham uma estimativa até para que vocês montem um planejamento mais realista, tá? Isso é uma coisa. Um outro conceito de tempo, saber o quanto tempo ou quanto de bateria, de energia eu tenho para lidar com essas coisas do dia a dia. Então, antigamente, né, eu não sabia que eu tinha data de validade para eventos sociais. Isso mesmo. Então, eu não sabia quanto eu aguentava estar numa festa, num jantar, num casamento. Quantas horas eu conseguiria ficar no plantão sem me sentir muito mal e não conseguir realizar as minhas atividades. Então, a gente passa a ter uma balança um pouco mais sensível para saber que realmente te afeta ou não no dia a dia, né? Então, esses conceitos de tempo foram importantes para mim. Uma outra coisa, gente, perceber comportamentos. Identificar comportamentos ruins. Por mais que um comportamento te traga prazer e
uma onda de dopamina, talvez esse comportamento não seja adequado, não seja saudável, não te ajude no final das contas. Por exemplo, assistir, maratonar uma série no meio da semana e dormir mais de 4 horas da manhã. Sim, eu fazia isso. Nesses 10 anos eu fiz muito, trocava a noite pelo dia. E no dia seguinte eu tinha faculdade, eu tinha que trabalhar, eu tinha que viver minha vida. Porém, eu já estava esgotada, começava o dia com a bateria vermelha lá. Gente, quem é TDAH, quem é autista, não pode fazer isso. A gente precisa de uma rotina. A gente precisa de cuidado. Significa que vocês não vão mais maratonar série? Não, não significa isso. Significa que tem dia certo para fazer isso. E não no meio da semana e você vai trabalhar esgotado. Então, quais são os comportamentos que você considera bom e você faz sempre, mas que por trás desses comportamentos o prejuízo é muito grande dentro da sua rotina? Né? Então, eu falo de comportamentos, que é algo mais mascarado, eu falo de hábitos, eu falo de gatilhos, né? Falo muito aqui de gatilhos positivos e negativos. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência. Nada adianta ter o planejamento perfeito se você burla esse planejamento, se você sabota esse planejamento com hábitos ruins. Planejei o meu dia todo, hoje, segunda-feira, vai ser massa, eu vou fazer um monte de coisa, tal. Aí você vai lá pro sofá e começa a rodar rede social. Provavelmente você já matou 1 ou 2 tarefas daquele teu planejamento incrível. E a gente não consegue mudar tudo de uma vez, né? É tirar um aqui, consertar o outro ali, diminuir a frequência de um, até a gente se moldar de uma maneira que realmente traz mais benefícios. Então, até agora, a gente falou de tempo, né? Eu falei da parte comportamental, desses hábitos, que é muito legal identificar, até para tirar esses prejuízos de uma maneira um pouco mais rápida, mais eficiente. Às vezes o resultado que você quer não está especificamente em mudar a forma de se planejar, e sim na forma com que você vive os momentos, a intensidade que você vive esses momentos, tá? Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Gente, pra quem chegou agora que eu tô com esse olho inchado, é quando eu tenho crise alérgica no final da noite, ou o olho acaba lacrimejando alguma coisa, e eu durmo, aí ele acorda desse tamanho. Então ele vai desinchar lá pra metade do dia, tá bom? Mas tá tudo bem, gente. Tô com esse olhinho aqui de ameixa, mas relevem, por favor. O que mais? Gente, outra coisa, né? Além de tempo e esses gatilhos comportamentais. As adaptações, né? Então, nesses 10 anos que eu falei pra vocês entre o diagnóstico do TDAH e do autismo, eu comecei a perceber que realmente eu não operava na mesma frequência que as outras pessoas. Quando você é mais novo, eu até falo isso muitas vezes aqui no perfil, eu tive o diagnóstico na casa dos 16 para os 17. Eu ainda estava na escola, no último ano da escola. Geralmente, adolescente já não tem rotina. E é normal que quando a gente conversa com as outras pessoas também durmam tarde, procrastinem muito. Tirando algumas pessoas pontuais da turma, né? Mas é uma carinha normal de adolescente ser um pouquinho mais preguiçoso. Ter essa etiqueta de preguiçoso, né? E aí, quando eu tive o diagnóstico, eu não percebi grandes mudanças, porque eu conseguia levar a escola ok, né? Era muito boa em algumas matérias, ruim nas outras, e ia seguindo. Mas eu não trabalhava, né? Eu não tinha tantos compromissos assim. Era vida de adolescente, gente. Ainda mais que meus pais me sustentavam, então, né? Você não percebe. Muito bem, tive o diagnóstico. Passado um ano, mais ou menos, 1 ano e pouquinho, eu já tava na fase de pré-vestibular. Aí, o negócio começou a apertar, né? Por quê? Porque da minha amostra da escola, eu era a melhor aluna da sala. Quando eu cheguei no cursinho, que era uma sala de mais de 120 pessoas, muito diversas, né? Todas as idades, vão prestar cursos diferentes, muita galera de outros estados que vem estudar aqui em São Paulo. Enfim, uma amostra um pouco maior de alunos. Eu comecei a ver que eu era um pouquinho diferente.
Então, no que eu era diferente? Aí eu vou falar agora sobre as adaptações, né? Eu não aprendia da mesma forma que eles e eu nunca havia percebido isso. Eu não conseguia ficar muito tempo na sala como eles ficavam e eu nunca tinha percebido isso, porque na escola as aulas são curtas. Eu não entendia como a aluna do meu lado conseguia ficar concentrada olhando para a lousa 3 horas com o professor escrevendo uma letra de giz desse tamanho. Não era para mim aquilo. Então eu comecei a ter uma amostra real do que a vida seria. Eu falava, nossa gente, eu não sou igual a ele, socorro. Como assim? Como essa pessoa entende isso? Como é que ela consegue ficar sentada esse tempo todo? Como é que ela aguenta essa rotina de 14 horas de estudo, 12 horas de estudo? E eu não falo isso com orgulho, gente. Principalmente em relação ao cenário brasileiro, eu acho uma vergonha a gente ter que estudar 12 a 14 horas para ter a chance de concorrer a uma vaga de faculdade. Quem que aguenta essa rotina? Outra coisa que aconteceu é as pessoas estarem cansadas, exaustas e se arrastando e continuando lá porque é a única opção delas, né? Então, eu entrei nesse modo sobrecarga de estresse e fiquei 2 anos pra frente nesse modo sobrecarga de estresse. Então, foi nesse momento que eu comecei a perceber que eu era diferente. Coisa boa? Nem sempre a gente acha que a diferença é coisa boa, né? E aí eu comecei a fazer testes. Então, ao longo desses 10 anos, eu descobri que eu era diferente no cursinho, no trabalho, na faculdade, na família, entre amigos, na vida real. E se eu era diferente, por que eu era diferente? Aonde estava a minha dificuldade? Então, comecei a adaptar a minha vida. Pequenas adaptações, tá, gente? Não foi nada muito bruto, assim. Mas se eu tava no caminho ao trabalho e o barulho me incomodava, eu colocava meu fone de ouvido. Andava 24 horas com meu fone de ouvido e eu achava normal. O dia que eu esqueci o fone de ouvido em casa, eu tinha que comprar outro na rua. Agora, pensa comigo. Tu acha que essa sensibilidade a som realmente é de uma pessoa neurotípica? Não, né, gente? Eu só não sabia o nome que isso tinha. Por exemplo, quando eu tinha que aprender alguma coisa, eu tinha que escrever uma folha bem grande, na lousa, colorido, com canetas, e desenhar e fazer um super esquema para conseguir entender aquele conceito, para tentar tirar do mundo das ideias e colocar um pouquinho na prática, né? Outras adaptações em relação à roupa, a bolsa, de ir trabalhar, o que eu levava na bolsa, o tempo que eu estudava, o jeito que eu acordava, os meus rituais matinais, né? Falando dessa forma até parece ser muito rígido, né, o que eu tô falando. Mas foram pequenas ações que mudaram e que me encaixaram nesse mundo neurotípico durante esses 10 anos. E aí, depois da pandemia, eu tive o diagnóstico de autismo. Então, tudo fez sentido, né, gente? Eu falei, nossa, era por isso que eu fazia tal coisa. Mas veja, eu não deixei para testar somente depois do laudo. O processo foi gradual. Só que durante esses 10 anos eu me permiti testar coisas novas, né? Então, se eu não me sentia bem com uma roupa por conta da textura e o incômodo era real, eu deixava de usar aquela roupa. Ela podia ser linda, maravilhosa, de marca, a rainha da Inglaterra poderia ter me dado aquela roupa, mas eu não ia usar, porque eu estava me sentindo mal. Se eu não conseguia ir em determinado lugar com os amigos, porque era muito barulhento, eu não ia. Se fosse um tempo atrás, eu faria de tudo para ir, para agradar as outras pessoas, e voltava passando mal. Então, eu aprendi a abrir mão de muitas coisas, infelizmente, claro, né? Mas me trouxeram um benefício, um retorno muito grande. Aí, hoje em dia, eu consigo pesar. Ah, legal, a gente vai em tal lugar? Será que a gente não pode ir dessa forma? Ou nesse horário que é um pouco mais vazio? Ah, a gente pode, maravilha. Então, legal, achamos um meio termo, né? E aí, hoje em dia, eu tô constantemente tentando adaptar a minha rotina. Obviamente, tem algumas adaptações que são mais direcionadas para o autismo. Então, eu uso o abafador hoje em dia quando eu saio de casa, eu uso meu crachá, né? Eu uso meus extintores, né?
tenho vários desses. Então, assim, lógico, muitas coisas eu fiz acomodações sensoriais, mas boa parte da rotina eu não precisei mudar agora, porque eu já tinha uma rotina realmente adaptada. Vamos ver os comentários, gente? Ai, minha rinite. Fala pra mim, gente, vocês têm as ites da vida também, as alergias? Nossa, parece que tem dias que elas não me largam. Deixa eu ver aqui os comentários. Bom dia, Ceissa. O Vini colocou assim: não tô muito afim de refletir sobre os meus prejuízos por ser diagnosticada autista aos 34. Eu fui diagnosticada aos 26. E boa parte da minha vida eu achei que eu não era suficiente pra muita coisa. Mas eu acho que tá muito... Você já viu aquela imagem que é um peixe e um macaco na frente de uma árvore? E aí o macaco sobe na árvore e o peixe não consegue. E o prêmio está em subir na árvore. E eu acho que é porque talvez a gente seja criado de uma maneira que o êxito, a vitória, está em percorrer os mesmos caminhos no mesmo tempo, com as mesmas ferramentas. E nós não somos pessoas iguais. E olha que eu nem tô comparando neurotípico com neurodivergente. Entre os neurotípicos mesmo. Então as adaptações ajudam nesse sentido, mas também mentalmente. De saber que tudo bem você não funcionar e não alcançar as métricas da mesma forma que a outra pessoa. E isso não é, gente, incapacidade, falar que, nossa, se eu não alcancei nesse tempo... É o que eu costumo falar, né? Na minha área que eu trabalho, tem gente que se formou com 19, com 20, e tem gente que se formou com 40. E ambos os profissionais são tão bons quanto. Então, é muito relativo isso. A gente tem muita pressa de ser tudo e fazer tudo acontecer na casa dos 20. O Nick colocou aqui: é muito difícil lidar com essa miopia temporal do TDAH. Gente, muito, muito, muito. Eu nem sabia que tinha isso, né, quando eu fui diagnosticada, né, ao longo dos 10 anos eu fui aprendendo. Mas realmente a percepção temporal é muito, muito bizarra. E também a questão assim, se eu vejo o objeto, eu lembro dele. Se eu não vejo, eu não lembro. E isso se aplica a pessoas também, né? Então, manter amizades quando se é TDAH é algo mais complicado, principalmente se as pessoas são neurotípicas. Porque se você não vê, se você não manda mensagem, você vai ser aquele tipo de amigo que vai sumir, que vai voltar daqui 6 meses como se nada tivesse acontecido, né? A relação de saudade, de presença, de tempo é realmente muito, muito diferente. O Vini colocando: eu acho que é muito provável ser TDAH. Eu até brinco, né? Eu não me encaixava nos TDAHs, porque eu tinha características do autismo muito forte, mas eu não queria aceitar, eu achava que era um tipo diferente de TDAH. E se eu conversar com pessoas autistas que são só autistas, provavelmente eu também não me encaixe. Então, a carinha do transtorno muda muito, né? TDAH e autismo junto tem sua carinha, tem a sua peculiaridade. Vamos ver aqui. Ah, o Vini me dando receita. Água boricada pingando dos olhos. Eu vou testar isso. É porque fica super inchada com essa cara de doida, né? Mas tá tudo certo. Importante que a gente tá aqui. Aline, hoje eu tô assistindo a live na cozinha pra não perder o horário. O que você tá fazendo aí, mulher? Tá fazendo serviço de casa? Tá comendo? O que você tá fazendo? Exatos. Sabíamos e só não sabíamos que tinha nome. Pois é, gente. Então, claro que depende muito do ambiente que você mora, né? Eu falei aqui outras vezes que dentro de casa eu não era fora do padrão.
Minha casa, né? Pai, mãe, irmão. Porque o meu pai é a minha cópia. Claro, né? Com algumas diferenças. Ele tem um pouco mais de rigidez cognitiva e ele tem traços de toque e eu não tenho. Mas a gente é muito parecido, então ele nunca iria achar estranho, né? Então lá em casa é assim, é minha mãe e meu irmão TDAH, parte da casa. E eu e meu pai autista, parte da casa. Então, eu não era diferente, eu era diferente nas festas de família, onde tem parente, primo, tio, etc, né? Realmente eu era fora da curva. E eu era diferente em outros ambientes, né? Escola, trabalho, igreja. Até, gente, sobre isso, vou contar uma coisa engraçada pra vocês. Eu não sei se eu comentei, mas eu li muito cedo, muito. Tipo, 3 anos eu tava lendo, começando a ler tudo. E eu sempre li muito rápido, né? Não é uma super habilidade, porque eu perco muitas informações aí nesse meio tempo, né? Hoje em dia, claro, já comecei a regular isso, mas quando eu era criança, eu bati o olho e lia 4, 5 palavras de uma vez, era assim, muito rápido, e aí eu perdia algumas partes. E aí eu tive algumas dificuldades nesse processo, porque eu entrei na escolinha e tinha que aprender do jeito que a professora ensinava. Então o jeito que eu enxergava as palavras não era o certo. E aí eu tinha dificuldade em soletrar, porque eu enxergava e lia a palavra inteira, ao invés das sílabas. Enfim, muita confusão aí nessa fase da minha vida. E aí quando eu ia na igreja, e aí o pastor, né, lia a Bíblia, e ele falava, capítulo tal. Aí eu abri a Bíblia. Enquanto ele tava lendo, eu já tinha lido umas 5 vezes aquela parte que ele tava lendo. E eu falava, meu Deus, como demora. E eu ficava lá assim, ó, entediada. E aí quando ele chegava no último capítulo, eu falava, ai, até que enfim ele conseguiu ler a última parte. Ó, a produção trouxe café. Maravilha. Obrigada, produção. Então, gente, eu lia umas 5 vezes enquanto o pastor estava lendo a primeira, porque obviamente eu tinha que ler devagar para todo mundo acompanhar, né? E eu lembro dessas memórias de criança. Ai, gente. E eu achava que todo mundo também estava entediado igual eu. Eu olhava para a pessoa do lado e falava, mas você não leu? Aí a pessoa, não, tô lendo. Ai, gente, coisas de... E eu só fui lembrar disso agora, viu? Recentemente, deve fazer uns 2 meses. Deixa eu ver o que o Vini colocou aqui. Para passar na faculdade pública, preciso estudar muito pouco por ter tido facilidade para aprender os conteúdos. Se eu tivesse que me esforçar, como a maioria, não conseguiria, e era jovem. Hoje eu não sei se eu repetiria isso. Pois é, Vini, a minha discrepância foi que, assim, na época eu prestava um curso muito concorrido, e eu queria pública. E aí, enquanto eu acertava, sei lá, 50 questões de 90, a menina do lado acertava 89 de 90. Só que a menina do lado acertava 89 de 90 porque ela estava há 5 anos no cursinho e ela já conhecia os simulados de cabo a rabo. Eu vou até abrir isso para vocês aqui. A minha dificuldade em fazer provas, né, em estudar, é porque eu questionava muito a questão, a pergunta, né? Então, enquanto a maioria das pessoas pega o conteúdo, tira o recheio do conteúdo principal, olha a questão e acha a resposta que mais se enquadra, eu questionava alternativa por alternativa. Tentava interpretar ao máximo. Só que essas questões nem sempre são tão bem feitas, né? Ou seja, eu chegava na conclusão que não tinha nenhuma correta, totalmente correta, porque tinha uma incoerência ali na informação da alternativa que era considerada correta. Ou seja, o meu problema em fazer a prova era isso. Eu era muito detalhista e me perdia nesse processo mental aí, né? Além de uma dificuldade bem pontual em exatas que, né, graças a Deus hoje em dia tá mais minimizada. Mas realmente eu era muito diferente, eu não entendia como é que a pessoa resolvia tão rápido a questão se estava errada, né? E pra tudo, hoje em dia essa minha habilidade é muito útil no meu trabalho, né? Porque eu trabalho em cirurgia, então perceber esses nuances no exame do paciente, no procedimento, acaba me tornando uma profissional muito boa. Mas pra manada, não. Pra fazer prova, concurso, essas coisas, dificulta muito o processo. E hoje em dia eu repenso também, sabia? Eu passei por uns períodos tão punk na faculdade que hoje em dia, quando eu cogito fazer uma outra graduação, eu falo, ai, será que eu tô disposta?
mesmo? Deixa eu ver aqui, gente. Eita, que tem comentário demais. Pra quem não entra aqui com frequência, gente, eu também sou a rainha de me perder nos comentários, viu? Eu tento ler tudo, mas o Instagram não colabora com o tamanho dessas letras, não. Meu Deus. Deixa eu ver. A Aline comentou, tenho muitas alergias. A Juliana comentou, risos pela manhã. Me perdi aqui, depois você comenta o resto. Ô Vini, pô, peixe, é só você se esforçar. Pois é, Vini. Não, o melhor é quando eu ouvi assim, é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Eu falei, caraca, não sabia que era isso? É igual uns comentários que eu vejo por aí, né? Ai, gente, esses dias tem uma pessoa que eu sigo na outra rede que colocou que quando ela sai com o filho dela autista, o menino tem crise no supermercado, porque é muito estímulo. E ela postou esse vídeo assim num tom de desabafo, né? Perguntando se alguém tinha uma indicação de abafador mais potente, se outras mães de crianças autistas tinham, né, alguma indicação. E aí o pessoal comentou embaixo assim, gente do céu, eu fiquei com tanta raiva disso. É só você não sair de casa. É o mesmo tipo de pensamento. Se uma coisa não funciona, vamos manter um discurso binário, né? É só você não sair. Se você passa mal quando você sai, não saia. Se você não passa na prova, é só estudar. Como se a gente fosse pessoas assim, tão simples, tão rasas, nada complexas. Então, eu não acredito nesse discurso, não. E eu acho que karma ou não, minha gente, eu trabalho com vestibular até hoje, sabia? Justamente nesse ponto. Orientação de estudos e aprendizagem. Ou seja, eu revivo isso todos os dias. Foi uma forma de ressignificar, eu acho que essa é a minha dor. E também porque eu apanhei tanto que eu desenvolvi umas técnicas mirabolantes aí pra galera aprender. Juliana. Bom dia, manda live. Aqui o diagnóstico foi aos 37. Tenho 38, mas ainda não consegui me organizar. Mas me senti que um fardo saiu quando eu tive o diagnóstico. É bom porque explica muita coisa, né? Eu acho que explica quem a gente é no fundo. O resto dos ajustes, do que mudar, do que organizar, do que você vai fazer a partir daqui, leva tempo. Mas esse senso de identidade é muito importante. Vou tomar meu café, né, gente? Sintomas do TDAH podem camuflar totalmente o TEA, suporte 1? Olha, camuflar não, só que como eu falei, um autista, só autista, e um autista TDAH são muito diferentes, né? Então, às vezes, você pode ter menos sensibilidade, por conta do TDAH, você pode apresentar menos rigidez cognitiva, tem algumas coisas que alteram a intensidade. Agora, uma coisa que mascara muito o autismo e o TDAH são altas habilidades e superdotação. Então, eu só consegui mascarar muito meu autismo na infância, na adolescência, e o TDAH também, né? Porque eu falei pra vocês, eu não me identificava muito com os TDAHs por conta das dificuldades que eles apresentam. Então, eu sabia que tinha alguma coisa a mais, só não sabia o nome. Só que, quando eu fui diagnosticada com autismo, eu fui diagnosticada também com altas habilidades. E aí, gente, vamos desmistificar isso, tá? Não significa que você tem inteligência suprema. Você só tem algumas habilidades melhores em algumas áreas da vida. Tanto é que eu falei pra vocês que eu tenho muita dificuldade em exatas. Mas eu tenho uma facilidade muito grande para ciências, né? Para comunicação. Tenho uma facilidade muito grande para humanas. Sempre fui nota máxima em história, em geografia, enfim, literatura e etc. Então, são algumas coisas pontuais que você tem um pouco mais de facilidade. E por conta disso, algumas características do autismo TDAH são mascaradas por essa condição, porque você aprende a se adaptar, consegue pegar os padrões mais rápido e passa melhor despercebido aí pelo mundo dos neurotípicos.
Então, talvez, se eu não tivesse altas habilidades, o meu diagnóstico de autismo teria vindo antes, porque eu conseguiria mascarar menos, né? E a mesma coisa acontece entre o TDAH e o TEA. Talvez, o que eu costumo brincar, né? Se você fosse muito mais rígida mentalmente por conta do autismo, as pessoas perceberiam que tem algo diferente, né? Mas como você também é TDAH, dá uma equilibrada aí. Não é tão simples assim, tá, gente? Mas eu trouxe só de uma forma um pouco mais lúdica. A Sandra colocou, eu sou assim, TDAH, descoberta aos 40, entro 11 horas no trabalho e todo dia chego atrasada, preciso acordar mais cedo e mesmo assim atraso em tudo. Eu colocaria algum compromisso antes do horário. Por exemplo, eu tenho que sair de casa às 10 para chegar às 11, mas 8 horas todo dia eu agendo de sair para dar uma volta no quarteirão. Então, se você coloca um compromisso fixo antes do trabalho, te ajuda a não perder a hora, tá? Porque eu já passei muito por isso. A Aline falou que tá preparando um café. Hoje não fui eu que fiz, gente. O marido que fez o café. A Aline colocando, eu também lia muito rápido. Sou TDAH e TEA. Gente, eu vou ser muito sincera pra vocês. De verdade. E eu nem tô falando isso pra me achar, não. Misericórdia, não tem nada a ver. Mas eu não lembro como é que eu aprendi a ler, de fato. É muito nebuloso essa parte da minha vida. Porque eu sempre enxerguei as palavras como imagens. Por isso que a minha dificuldade em aprender a ler na escola foi enorme, porque eu não via sentido em separar em sílabas. Como é que você tá quebrando uma imagem no meio, né? Então eu lembro até de um episódio que a professora ficou assim comigo. Palavra bobo. Ela falava assim, B com O é o quê? Aí eu, bo. Aí ela, e B com O? Aí eu vou olhar pra cara dela, você tá me tirando, né? Tipo, bo. Aí ela, agora junta bo com bo, dá o quê? Aí eu ficava, bo. Aí ela, não, é bobo. E eu ficava, meu, como é que eles dividem assim? Por que eles quebram a palavra? Só que eu tinha aprendido a ler com rótulo de produto de limpeza, com placa. Então, assim, o meu passatempo preferido era sair de carro com meu pai, quando a gente ia pra algum lugar, e eu tinha que ler todas as placas, e legal, bonitinho, fofinho. Meu pai também não percebeu que aquilo era precoce, porque ele também era uma pessoa assim, né? Então, a minha dificuldade foi essa, de sair de uma habilidade que eu tinha e chegar no ensino tradicional e ter que regredir. Então, foi bem punk. Gente, então boa segunda-feira pra vocês, meus queridos. Quinta-feira a gente tem live. Vou abrir caixinha de perguntas, a gente vai tirando as dúvidas por aí, tá bom? Fiquem bem e é sempre um prazer estar com vocês de manhã. Um beijo. Tchau!